Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Roberto Júnior, sou professor de informática aqui do CEPEM e nessa oportunidade nós estaremos dando continuidade aqui ao nosso estudo ainda em informática para concursos, agora falando de um tópico um pouco mais aprofundado, né, já que engloba alguns conceitos dentro de tecnologia da informação, discorrendo um pouco a respeito de sistemas de informação, beleza? Você já deve vir, né, certamente aí na sequência do curso e certamente já estudou teoria geral de sistemas. Aqui, dentro de todos os sistemas que a gente poderia encontrar, né, a gente viu lá que temos os sistemas que chamamos de sistemas vivos, né, aqueles que são organismos. Temos também os sistemas abertos, voltados aí para entidades que não são necessariamente físicas, né, como a ideia das empresas. E hoje nós iremos dar enfoque aqui a sistemas de informação, a um grupo específico de sistemas, tá? Mas antes disso, deixe-me mostrar aqui, né, uma das formas de vocês aí entrarem em contato comigo, né, nas redes sociais. Deixa eu ativar aqui o ponteirozinho para arriscar um pouco. Então tá aqui, ó, o meu endereço lá no Instagram. Quem quiser mandar alguma dúvida, né, estarei à disposição de vocês, tá? Para tirar qualquer dúvida em relação ao que nós estamos falando aqui. Então, em relação a sistemas, né, é muito interessante a gente relembrar o conceito, né? A gente sabe que sistema nada mais é do que um conjunto de elementos que se reúnem com a finalidade afim, né? Então, nós temos um conjunto de elementos que se reúnem para que seja alcançado um determinado objetivo. Lembrando que uma das premissas lá da teoria geral de sistemas é que a união das partes, tá? A união das partes, ela não pode ser entendida como a mesma coisa que o todo, tá? O todo vai muito além da união das partes, tá certo? Então, a mera união das partes não pode ser entendida como um todo de um sistema, porque nós percebemos lá, né, no nosso estudo dentro de teoria geral de sistemas, que a existência de um sistema, né, o propósito de um sistema, ele acaba sendo muito mais importante do que o sistema por si próprio, beleza? Então vamos aqui, né, relembrarmos os conceitos, ó. Então, um sistema, seja ele informacional, né, digitalizado ou manual, abrange pessoas, máquinas, métodos organizados para colecionar, armazenar, processar, transmitir e disseminar dados. Então veja, quando falamos aqui especificamente em sistemas de informação, estamos falando dessa classe de sistemas, de elementos que, organizados, eles são utilizados aí para colecionar, armazenar, processar, transmitir e disseminar dados, beleza? Sistemas de informação, dentro dos inúmeros sistemas que a gente viu que podem existir, tem essa finalidade. Lembrando, temos lá sistemas concretos e sistemas abstratos. Perceba que aqui dentro de sistemas de informação, tanto os sistemas concretos, tais qual pessoas, máquinas, são também considerados como sendo sistemas de informação, porque tem uma finalidade dentro desse tipo de sistema, beleza? Então, voltando aqui, ó. Trata-se de um conjunto de elementos interdependentes ou subsistemas, logicamente associados, para que sejam geradas informações necessárias à tomada de decisões a partir de sua interação. Então veja, é um sistema de informações. Então vamos ter lá diversos elementos que colaboram para que a gente obtenha de alguma forma informação. Mas não somente isso, essas informações, elas estarão aí reunidas, gerando conhecimento para que o líder de uma instituição, por exemplo, possa tomar decisões, possa realmente gerir o negócio, gerir a empresa, gerir a organização pública, por que não, com base em informações precisas, em dados estatísticos, beleza? Então, um sistema de informação, primeira coisa,
precisa ser entendido como um conjunto de elementos que são interdependentes. Esse conjunto ele não pode ser entendido de forma fragmentada, né? Porque ainda que a gente tenha ali um conjunto, esse conjunto forme um todo, eu não posso dizer, como já falei há alguns instantes, que o conjunto, mero conjunto desses elementos, pode ser entendido a mesma coisa que o todo, não. O todo tem muito mais significado do que a união de todos os elementos, porque nós temos toda uma construção conceitual, ideológica por trás da ideia do sistema, tá certo? E lembrando que quando a gente fala em sistema de informação, nós estamos falando de um sistema também aberto, tá? Seguindo a mesma linha do que a gente tinha visto lá dentro do bloco que falamos sobre teoria geral de sistemas. Não esqueça disso, tá bem? Então, esses sistemas de informação, eles estão presentes em todos os níveis das organizações, tá? E quais são esses níveis, professor? O que vem a ser esses níveis? Nada mais são do que as áreas, né, em que o próprio gestor do negócio vai precisar compreender como esse negócio, como essa instituição, ela está sendo gerida, como ela vem funcionando, beleza? Então, o gestor do negócio, ele precisa ter um conhecimento global desse negócio, né? O gestor de uma organização, ele vai precisar conhecer o total dessa empresa, né? Dessa empresa, dessa organização pública, enfim, ele precisa compreender como todo o processo ele se dá. Por isso que a gente diz que o sistema de informação ele vai estar presente em todos os níveis da organização. E nós temos 3 níveis: o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Nós vamos aqui mostrar as particularidades de cada um desses níveis, ou até mesmo já associando a ideia de sistemas de informação, tá? Que é o nosso propósito aqui. Então veja, além de percebermos que os sistemas de informações estão aí, né, em todos os níveis das organizações, né, ou seja, no nível estratégico, tático e operacional, é importante que a gente destaque sempre que esse sistema, esse tipo de sistema específico, ele é muito valoroso aí para o gestor da empresa, né? Até porque, sem essas informações, seria algo muito intuitivo, algo muito ligado aí a dados subjetivos, né? Nós não teríamos a objetividade, por exemplo, que uma empresa ou que até mesmo um órgão público ele necessita para que os números sejam alcançados. Nós caímos até naquele velho clichê, naquele jargão, né? De que os números não mentem, né? E nesse contexto aqui, realmente, nesses dados estatísticos, seja do nível estratégico, seja do nível tático ou ainda do nível operacional, são extremamente importantes para que a gente entenda o nível em que a empresa está, né, dentro de uma determinada perspectiva, como também a gente possa intervir, né, diante daquilo que a gente precisa alcançar. Então, os sistemas de informação, eles precisam dessa interação, né, dessa interação com o meio ambiente, dessa retroalimentação, e aqui a gente já vai começar realmente a revisar alguns pontos, alguns termos que havíamos visto lá dentro de teoria geral de sistemas, tá certo? Então, temos aqui que os sistemas de informação ou os sistemas de informação, eles também vão possuir entrada, processamento e saída, tá? De dados, de recursos, né? Além de um feedback, tá? Que é um mecanismo que controla e retroalimenta a operação. Então veja aqui a nossa imagenzinha, veja só. Temos a entrada de produtos de informação. Então colocamos aqui a informação dentro desse sistema. A partir desse processo, né, de entrada de informações ou de produtos de informação, como colocamos aqui nesse organograma, esse produto ele vai ser processado, tá? Ele vai ser trabalhado, ele vai ser tratado aqui, né, nesse processo chamado processamento. Isso mesmo, processo chamado processamento.
Mais adiante, nós temos a ideia da saída de recursos de dados. Geralmente, essa saída já vai ser o quê? O próprio resultado que nós esperávamos, né? Talvez não tão coerente com as nossas expectativas, por se tratar de dados, por se tratar de números e por se tratar também da realidade. Pois é, né? A gente vai lá, cria expectativa e às vezes os números eles vêm e nos mostram outra coisa diferente. E é aqui onde surge a importância desse sistema de informações, porque ele vai orientar a tomada de decisões. Opa, eu queria que esses números fossem um pouco diferentes do que realmente são aqui, depois de usar esse sistema. Espera aí, o que é que eu preciso fazer para que o curso em relação a esses números aqui seja transformado, tá? Essa é a nossa proposta quando utilizamos os sistemas de informação. Beleza? Ainda olhando aqui a nossa imagem, nós percebemos que há, né, um mecanismo de controle em relação aí à retroalimentação de todo esse sistema, tá certo? Nós vamos ter aqui o processo de armazenamento de recursos de dados, que é justamente o subproduto de toda essa ideia de entrada, processamento e saída. Além disso, temos esse termo, né, que é o feedback. O que é que o feedback ele faz? Ele tenta justamente permitir ou possibilitar a continuidade do serviço desenvolvido aí por um determinado sistema. Aqui dentro do sistema de informação, a gente vai falar aqui nessa nova palavrinha, a ideia do controle do desempenho do sistema. O controle do desempenho do sistema, pessoal, ele vem justamente para mostrar para a gente, né, se essa determinada organização ela está ou não conseguindo, de fé e fato, alcançar aquilo a que ela se propõe, beleza? Então perceba que o controle aqui nada mais é do que o acompanhamento de todo esse processo de entrada, processamento, saída e retroalimentação do processo, né? Essa retroalimentação ela também é chamada de feedback. Nós também vimos lá a ideia do feedback, né? Vimos o feedback como sendo um feedback positivo, que é aquele feedback que diz que a organização está indo, né, realmente por um caminho bacana. E temos também o feedback negativo, né, que viria a ser o feedback negativo, justamente o feedback que diz, para o gestor do negócio, você não pode ir por aí, né, porque os resultados estão sendo negativos. Por isso que é um feedback negativo, né, é um retorno, é uma resposta do ambiente externo em relação ao ambiente interno, que vai exercer influência dentro desse sistema, tá certo? Por isso que é feedback negativo e você precisa ficar aí atento. Vamos ainda continuar falando sobre mais alguns conceitos dentro de sistemas de informação. Então aqui nós temos que o sistema de informação, ele coleta, processa, armazena, analisa e dissemina informações com um determinado objetivo dentro de um contexto e, como qualquer outro sistema, inclui inputs, né, que são entradas, ou seja, serão dados e instruções, e outputs, né, que são saídas, são os relatórios, são os cálculos. Então perceba, dentro desse processo aqui de sistemas de informação, de um conjunto informativo ou de elementos que trazem informação, você vai sempre perceber essa relação entre entrada e saída, né? A gente dá uma determinada entrada em um determinado sistema, porque no fim a gente quer encontrar um determinado produto, uma determinada saída, tá? Isso acontece muito dentro do sistema computacional, né? Nós inserimos ou damos um clique em um determinado site, por exemplo, em uma determinada aba, com a intenção de que o monitor do nosso computador, o som do nosso computador, nos dê alguma resposta. Então perceba que sempre vai existir aí essa relação de entrada e de saída. Dentro dos sistemas de informação, mais especificamente, a entrada será de dados, né, que serão trabalhados
E em resposta, esse sistema nos entregará aí informações que gerarão conhecimento e, por sua vez, esse conhecimento vai ser utilizado para a tomada de decisões, tá certo? Então, voltamos aqui ao nosso sistema. Então, a gente disse que o sistema de informação, né, ele vai possuir sempre a entrada, o processamento e a saída, beleza? E dentro aqui desse processo de retroalimentação, que é o feedback, o que é que a gente vai perceber? Que o controle, né, presente aqui dentro do feedback sempre vai ter essa função, né, de avaliação, de correção, sempre buscando aí otimizar o desempenho do sistema, tá bom? Então o feedback nada mais é, nesse contexto, do que a interação entre o ambiente externo ao sistema e o sistema propriamente dito, tá? Nesse contexto, como a gente já vem falando desde o início aqui do nosso encontro, a gente sempre vai trabalhar com a ideia de dados, de informações, tá certo? Que nesse contexto é importante que você já tenha em mente que dados são a matéria-prima, a matéria inicial ali de todo o processo, e que informação já vem a ser os dados trabalhados, contextualizados e com um significado, tá certo? Essa informação gerada a partir de um sistema de informação vai ser utilizada aí no processo de construção do conhecimento. E a partir do conhecimento se gera justamente o processo de inteligência, de tomada de decisões, tá certo? Então temos aqui, ó, também a ideia do controle dentro do próprio feedback, tá? Como havíamos falado, né, no nosso slide aqui anterior. Então o controle em relação ao feedback, ele vai justamente possibilitar a monitoração e avaliação do próprio feedback, certo? E qual é a ideia de termos um controle em relação ao nosso feedback? É muito simples, ó. Esse controle existe para determinar se um sistema está se dirigindo para a realização da sua meta, né? É o que a gente já havia comentado aqui em alguns instantes, né? Bem curtos mesmo, a gente falou sobre o controle, dizendo que ele tinha essa finalidade de monitoração. Então vamos olhar aqui essa imagenzinha que eu coloquei aqui para vocês com muito carinho, né? Simulando o sistema de uma empresa. Então veja, temos aqui um sistema de uma empresa. Temos o processo de entrada, o processamento e também aqui a parte da saída. Então veja, damos lá a ideia de entrada de dados, esses dados são processados e no fim de todo o processo nós temos lá as saídas, né? Um retorno dessa informação já entregue, né, ao usuário final desse sistema. Então o que a gente poderia citar além, veja, preste atenção, além da informação, que é uma coisa óbvia, além dos dados que serão transformados em informação, o que a gente poderia citar como sendo um elemento de entrada aqui desse sistema de informação? A gente pode dizer que as pessoas, os equipamentos e a própria matéria-prima que você vai utilizar dentro desse sistema, dentro do processo de funcionamento dessa empresa, tá? Ele pode ser entendido aqui como sendo uma entrada, tá bom? Tal qual vimos lá nos exemplos dentro de teoria geral de sistemas, tá certo? Vimos lá uma empresa de bicicleta, o que é que ela vai precisar para produzir suas bicicletas? De aço, de metal, não é isso? De algumas peças específicas. Ah, o que é que ela vai fazer com esses dados? Aí a gente vem para a parte do processamento, vai soldar esses dados, vai pintar, né, esses dados, esses elementos, e no fim vai entregar uma bicicleta novinha, lindinha, beleza? Aqui é diferente dentro do sistema dessa empresa, de um sistema de informações, ou de um sistema que se preocupa com informações valiosas para o gestor. Não, você vai dar a entrada dos dados, além dos dados, as pessoas, os equipamentos e a matéria-prima serão o quê? Considerados. Nós vamos detalhar isso aqui, mas seria basicamente o quê? Para que um sistema de informação funcione,
precisa existir por trás dele pessoas capacitadas para operar bem esse sistema. Além disso, equipamentos bons o suficiente para que eles possam ser utilizados a fim, né, de proporcionar informação. E além disso, precisamos também de algumas matérias-primas para que pudéssemos, né, ou para que a gente consiga realmente, né, alcançar uma determinada informação como resposta de todo esse processo. Então, notem que nós temos aqui o processo de entrada, tá? Então, são as entradas, é o que a gente vai inserir dentro desse sistema. Então, vai acontecer o processo aqui de processamento, beleza? E encontraremos como resposta a saída. O que é que a gente vai encontrar no fim desse processo? Ó, produtos, bens e serviços, tá? É justamente o que a gente tinha como intento, né? Aquilo que a gente já tinha como ânsia desde o início de todo esse processo. Então, nós inserimos lá dados, pessoas, equipamentos e matéria-prima com uma finalidade. Qual a finalidade? Termos como resposta produtos, bens e serviços. Só que esse sistema de informação, ele não pode estar recortado da realidade. Ele não pode estar limitado única e exclusivamente ao funcionamento de uma empresa ou às informações que foram inseridas já ali dentro dele. Por quê? Lembre-se, estamos falando de um sistema aberto que vai interagir com o meio. Então, nesse contexto, surge essa palavrinha aqui muito interessante, que é a ideia do feedback. Então, dentro do feedback, né, que é o processo de retroalimentação para que todo o sistema continue funcionando, a gente vai ter lá a ideia do controle, né, que é sempre aquela perguntinha. Espera aí, estamos indo pelo caminho correto? Estamos alcançando as metas, os objetivos que nós tínhamos em mente desde o princípio? Se sim, tudo bem, continuaremos aqui pelo mesmo caminho. Se não, opa, espera aí, precisamos mudar algumas coisinhas, beleza? Então, o processo aqui de sistemas de informação tem justamente esse objetivo, tá? Esse, né, momento aqui da nossa aula, ele foi dedicado única e exclusivamente ao processo de conceituação de sistemas de informação, tá? Vamos fazer aqui uma breve pausa e daqui a pouquinho a gente vem falando sobre os níveis, né, em que o sistema de informação vai trabalhar, vai operar. Beleza? Não saia daí, daqui a pouquinho nós estaremos de volta.